Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, fundo novo aqui no canal, acompanhamento novo aqui. Aliás, esse fundo, o Mana 11, como vocês viram na thumb, que é o fundo que eu vou iniciar o acompanhamento, tem um membro no canal que há muito tempo ele fala tanto desse fundo, tanto, que até o jeito que ele fala dá impressão, assim, dá vontade de investir, porque parece ser um fundo muito bom e de fato ele tem pontos positivos, mas alguns pontos que merecem atenção. Mas eu resolvi trazer porque também algumas outras pessoas do grupo grande, né, do WhatsApp, que aliás nós somos quase 600 pessoas nesse grupo, né, e também falam bastante do Mana 11. E então eu resolvi trazer o acompanhamento mensal. Vamos ver como é que vai ser a aderência dele, se o pessoal vai assistir, vai querer que continue. Porque também, pessoal, eu estou começando a fazer um filtro aqui no canal de alguns fundos que de fato não tem muita atenção das pessoas. E como eu gravo muito, né? Até para não ficar muito vídeo no mesmo dia, eu vou começar a tirar alguns fundos do canal e aí vendo substituo por outros, né? Mas vamos ver. Vamos ver, por enquanto não estou mexendo. Então, entrando o Mana 11, né, o fundo Manati Hedge Fund, ele é um hedge fund, pessoal, ou seja, ele é aquele fundo com mandato que pode investir em praticamente tudo. Se a gente for observar aqui, o objetivo dele é a aplicação de recursos em ativos de cunho imobiliário, como CRI, fundo imobiliário, FDIC imobiliário, ações imobiliárias, cota de SPE, imóveis e outros títulos imobiliários. Ou seja, é o futuro, inclusive, dos FOFs, né, que a gente vem falando bastante sobre isso, né? E eu vejo também como sendo um futuro, o hedge fund, como um futuro do segmento de fundos imobiliários. Não para agora, né? Até porque a gente tem fundos muito consagrados em termos de específicos logísticos, de shopping, né? Mas assim, é um fundo que agrega muito e dá muita liberdade para o gestor. E o fato dele dar muita liberdade para o gestor, é muito fácil ele ser, quando o gestor é bom, ele pode trazer bastante resultado. Agora, se o gestor não for bom, obviamente ele não trará resultados porque ele é muito aberto, então não tem travas, né? Então, pessoal, o fundo, ele é um fundo que iniciou lá em 26 de maio de 22, ele é um fundo recente dessa gestora Manati, né? A Manati, que é uma gestora nova também. E é uma gestora, pessoal, que ela surgiu provavelmente dessa. Aí eu até peguei o código de ética, que eu tava dando uma olhada para saber de onde surgiu essa Manati. Eu tava dando uma olhada aqui, depois até dando uma lida em alguns documentos. Provavelmente ela surgiu dessa SNV, de dentro dessa SNV, que é uma gestora de uma assessoria de agente autônomo, né? Então, esse é um ponto que acho que já começa aqui para a falta de histórico que a gente tem nesse fundo. Isso é um ponto de atenção. Por quê? Obviamente, se você está vindo, é uma gestora que surgiu de uma empresa que é de agente autônomo, você pode ter a chance de ter um conflito de interesse muito grande. E como não tem histórico, a gente não consegue avaliar muito bem isso, e é um ponto de atenção. E isso também serve, por exemplo, se você tem dois fundos, dois hedge funds, por exemplo, com o mesmo desconto, você vai, obviamente, escolher ou direcionar o seu dinheiro para aquele que te oferece o menor risco. Então esse é um ponto de atenção, né? Começando aqui, é um ponto de atenção. Mas vamos lá. O fundo já fez 5 ofertas, né? Então ele tá. E desde a quinta oferta ele caiu bastante de cotação. Eu venho acompanhando já há um tempo a cotação do fundo, não o fundo em si, mas ele caiu bastante. E se a gente for ver, ele tem praticamente 4 anos aí, né? Fez 4 anos agora em maio e já fez 5 emissões, bastante coisa. Tem uma taxa de administração razoável, porém cobra taxa de performance, o que para mim, como eu falo para vocês, não faz sentido, porém ele é uma taxa de performance que ela exige um pouco mais do fundo, porque ele está pegando o yield do IMAB5. Então, pelo menos ele não é aquele CDI mais 1, né, ou CDI 100%, como por exemplo o Tigar, né? Então ele exige um pouquinho, pelo menos, do fundo. Então aqui
aqui os dados do fundo. Então, sobre a gestora, né, só para a gente dar esse ponto, né, então é uma gestora nova, e aí que tá, quando a gente fala de gestão nova, gestão fundo novo, a gente sempre tem que cuidar de avaliar, né? Então, se eu não me engano, acho que essa gestora tem mais alguns fundos dentro dela, né? Mas acho que o mais conhecido aí tem, acho que 1 ou 2 fundos, aí tem fundo setipado, se eu não me engano. Mas é isso aí, tem o Mana 11. Em relação ao fundo, ele é um fundo pequeno, 355 milhões de patrimônio líquido, mas o que me impressionou é a questão da liquidez, né? Por ser um fundo pequeno, ele tem uma liquidez até que considerável. Tá, se a gente for pegar aqui e dividir 22, embora eles falem isso mais pra frente, né? Dá mais de 1 milhão por dia. Aí você fala, que mas o mês tem 30 dias. Mas, pessoal, só conta dias úteis, né? Então, normalmente, o mês com mais dias úteis são 22 dias, né? Então, ele tem uma liquidez acima de 1 milhão por dia, o que é muito bom. Para o fundo, tem um dividendo alto, né, 13,7% ao ano, e eu já vou explicar os motivos disso. Último dividendo 10 centavos, né, então hoje, se ele for ver, ele está cotado a 8,83. Olha só, isso daqui é nessa cota de 9,48. Se a gente pegar aqui e fazer nessa cotação atual, para a gente ver o dividendo dele, ó, 10 vezes 12... dividido por 8,83. Estamos falando de um dividendo de 13,5. 13,6 até tá dando mais. Acho que eles já até consideraram essa cotação, não sei porque está analisado, né? Não sei. Mas é bem alto, bem considerável esse dividendo do fundo. Bom, aqui a questão que ele está a negociação acima de 1 milhão por dia, distribuição em linha com guidance, né, do terceiro TRI, com retorno projetado de acima de 1% ao mês, dividendo de 10 centavos, 146 do CDI, aqui a parte dos recursos, como eu falei, da última emissão, já foram todos alocados. Pessoal, eu não vou fazer uma análise do relatório em si, né? Porque como é o primeiro, obviamente que eu vou passar por pontos dele, né? Mas a ideia é apresentar o fundo para vocês, alguns pontos importantes do próprio relatório, mas assim, não uma análise do relatório em si. Bom, vamos lá. Aqui o fundo, essa aqui acho que é a grande novidade, né? Que o fundo entrou no IFIX. O IFIX, para quem não sabe, ele é... Deixa eu até voltar aqui para mim, né? Ele é um índice de fundos imobiliários e aí só os grandes fundos, né, acho que são 60, 65 fundos que fazem parte do IFIX, e isso mostra, e a gente tem mais de 400 fundos, né? Então tem alguns requisitos para entrar, tem que ter liquidez, tem que ter cotistas, número de cotistas, tem que ter resultado, então é importante isso, e até eles colocam aqui, né, que é uma importante conquista para o fundo, obviamente dá maior visibilidade e liquidez. Inclusive até um dos motivos que eu resolvi trazer para o canal, porque agora ele está no IFIX, então faz parte, a tendência é aumentar o número de cotistas. Reconhecimento da qualidade, aqui fico com o pé atrás, né, pessoal, porque de fato, o fato dele entrar no IFIX não significa que ele tem reconhecimento de qualidade. Vide HCTR, DEVA, que estão no IFIX e não tem qualidade, então... Tomem cuidado com essa avaliação. Pessoal, isso aqui é importante. Aí só, credibilidade e confiança vale a mesma coisa que eu coloquei no reconhecimento de qualidade. Não estou falando especificamente do Mana, tá, pessoal? Estou falando dessa avaliação de o fundo estar no IFIX não significa muita coisa. A única desses três aqui que de fato é procedente é uma maior visibilidade e liquidez. Ok, perfeito. Você tem, até para entrar no IFIX ele precisa ter uma liquidez alta. E obviamente traz mais visibilidade. Assim como uma ação quando ela entra no Ibovespa, né? Então isso aumenta a visibilidade. No caso de ação, inclusive, quando a ação entra no Ibovespa, até tem critérios de empréstimo que a empresa faz, ela consegue taxas mais baixas, né? Exatamente por causa da entrada do Ibovespa. Mas no caso de fundo imobiliário é mais a questão de visibilidade e liquidez, porém, esses dois aqui não tem nada a ver com o IFIX, tá? Tem a ver com o próprio fundo, como eu falei para vocês, haja vista o que aconteceu com o DEVA e o HCTR, que zero credibilidade e confiança, mas eles estão no IFIX, né? Então, e a questão toda é que, assim, não é questão de a gente querer, não estou desmerecendo, como eu falei para vocês, eu não estou falando do Mana 11 exclusivamente, mas o ponto importante é um fundo com pouco histórico, uma gestora com pouco histórico, que inclusive
Agora eu não lembro se eu incluí ela no ranking de gestoras, provavelmente eu devo incluir agora mostrando até o trabalho que eles estão fazendo. Mas assim, a gente tem que tomar um certo cuidado para esse tipo de avaliação. Aqui a questão da negociação média, né, aumentou bastante. Manati nas redes sociais, quem sabe eles colocam os vídeos do meu canal aqui. Pessoal, comentário do gestor aqui, essa parte é de macro, né? Não vou passar rápido por isso aqui, porque não tem muita importância para o que a gente vai falar agora. Então o fundo pagou 10 centavos, como a gente já sabe. O Mana 11 faz com que o Mana 11 seja um dos fundos de maior dividend yield do segmento de hedge fund. A atual precificação do fundo ainda mostra um desconto interessante. E se a gente for ver, qual que é o valor patrimonial dele hoje? Aqui dá pra gente fazer a continha aqui para saber como é que tá o valor patrimonial dele. Aqui, ó, valor patrimonial, vamos pegar quanto que tá o desconto dele hoje. E isso aqui é importante, e você já vai entender o porquê. 8,83 dividido por 9,48. Tá, compensa o VP de 93, ou seja, 10%, 7% de desconto, né? Então isso é um ponto importante, e até eles colocam aqui, né? Que eles consideram como sendo oportunidade. Aqui a parte dos resultados do fundo, né? A gente consegue ver nitidamente aqui a entrada da quinta emissão, né? Porque a gente tem um resultado maior depois dos meses aqui, mas a gente vê aqui, ó, passa de 2 para 3,5, né? Então aqui você tem um aumento, obviamente, da quantidade de ativos e também dividido pelo cota, dá a mesma coisa. Tiveram alguns meses aqui com resultado por cota de não recorrentes, que fez com que o fundo até aumentasse o dividendo para 11 centavos, mas voltou agora a 10, então esse mês o que ele gerou de resultado foi o que ele pagou. Então, assim, eu vou começar no próximo mês fazendo mais esse acompanhamento, né, mostrando o que tem de ganho de capital aqui, que é o importante na questão de não recorrente do fundo, né, tanto ganho de capital quanto a gente vê aqui que tiveram alguns ganhos extraordinários em março, em maio, em junho, também fazendo o resultado, principalmente aqui, ó, de abril também aumentar em 12 centavos. Mas a média dele aqui está em 11,10 centavos, e a gente pode ver aqui que o resultado, que o recorrente dele é muito próximo de 9 a 10 centavos aqui, que é o que ele tem pago hoje. Aqui o dividend yield do fundo é 0,10 centavos, né, equivalente a IPCA mais 10,9, 146% do CDI. Aqui a questão da cota de mercado, né? Se a gente pegar, ela tá mais barata, tá um pouquinho perto desse 8,98, né? Então tá uma carteira bem interessante de retorno. Aqui também nem aparece, né? Então na sensibilidade, que a rentabilidade do fundo bem legal também, é bem acima do IFIX, muito bom. Que é o aumento no número de cotistas. Assim, normalmente quando o fundo ganha essa visibilidade do IFIX, obviamente ele tende a ter um aumento de número de cotistas. E agora vamos para a alocação. O fundo hoje, ele é basicamente um fundo de CRI. Tá? E aí que eu falo para vocês a importância da análise do P sobre VP. Porque quando ele tem ação ou quando ele tem imóvel, ou SPE inclusive, aí o P sobre VP, o VP fica um pouco defasado para poder fazer a análise. Mas como ele tem 73% de CRI e dentro dessa carteira de fundo imobiliário, se a gente for pegar aqui, 50% dela são fundos de recebíveis, ou seja, se a gente for pegar metade disso daqui, mais 7%, dá 80% da carteira do Mana de CRI. Então até por isso que o rendimento dele é alto. Tá? Então, esse é o ponto que vocês têm que... vamos comparar hedge fund? Vamos. Mas olha só, aqui nós estamos falando de um hedge fund praticamente um fundo de CRI. Se a gente for pensar, ele tem 80% de CRI. Ele é mais CRI do que o próprio CPTS, mais CRI do que o IRDM. Então, é só esse ponto para vocês, embora ele seja um hedge fund, mas atualmente ele é praticamente um fundo de CRI. Então é exatamente por isso que ele tem esse resultado alto, né? Mas assim, ele tem a possibilidade de aumentar outros ativos também, então é bem interessante. Se a gente for pegar aqui a parte dele de CRI, né, a carteira de CDI mais 4, IPCA mais 9, é praticamente um mid-risk, né, um mid-risk aqui. Eu gosto dessa distribuição, eu acho bem interessante. Aqui ele tem um pouquinho mais de risco, né, que é a parte de incorporação, que é a maior parte de CRIs dele, né, então esse ponto também é importante. Que mais aqui?
Deixa eu ver, a carteira de ativos. Pessoal, eu marquei esse CRA Via Sul só para vocês terem uma noção que ele tem alienação de participação de SPE. Ele tem, e aqui é mais para você ter noção quando você avalia os CRIs, né? Ele não tem, não são todos que têm alienação fiduciária em imóvel. É alienação fiduciária em participação de SPE, que é muito menos seguro do que alienação fiduciária de imóvel, mas de qualquer maneira é uma carteira nova, tem alguns fundos aqui que, ao meu ver, provavelmente esse Gazit Malls aqui ele participou em emissão. O Gari pode ser que ele tenha entrado em emissão também, a gente não sabe porque eu não acompanho, não acompanhava antes, mas de fato não tem muito problema nesse caso aqui. Mas assim, é um fundo que tem tudo para crescer, uma gestora nova para mostrar trabalho, inclusive vou mandar e-mail para eles, né, assim como eu fiz com os outros, né, como a FHI, a TEP, quem sabe eles topam fazer live aqui com a gente para explicar a estratégia do fundo, vou fazer isso. Beleza, pessoal? Então, começando a análise do Mana 11, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu continue a analisar o Mana 11, deixem aqui nos comentários que eu continuo fazendo a análise dele, beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.